Com homem não se deitarás, como se mulher fosse. A abominação é. Hoje nós vamos analisar o texto que está lá em Levíticos 18, 22. E para a gente fazer uma análise desse versículo que está lá em Levíticos, nós precisamos fazer uma análise histórica e cultural. Sim, porque eu não posso pegar um versículo solto e colocar ele como verdade absoluta. Se eu fizer isso, eu posso inclusive legitimar o estupro, sabia? Isso mesmo, como está escrito lá em Deuteronômio 22, 28. Dá uma olhada. Aqui em Deuteronômio diz que se o estuprador pagar uma quantia ao pai da vítima, ele pode inclusive casar com ela. Por isso que a gente não pode simplesmente pegar um versículo solto e colocar ele como verdade absoluta. Usar um versículo solto assim é um absurdo. E é o que nós não vamos fazer aqui em Levíticos 18, 22. Nós vamos fazer uma análise. Para quem foi escrito Levíticos? Para quem eram direcionadas todas essas leis e ordens descritas aqui no texto? Sim, porque ali no texto de Levíticos tem algumas ordens e leis, umas regras que são meio absurdas para nós hoje em dia em 2023. Sim, porque aqui em Levíticos 19, 19 diz que eu não posso usar roupas de dois tecidos. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo com uma camisa de linho e uma calça jeans. Eu já estou em pecado. Ah, e a linguiça do churrasco do final de semana com a família também está proibido, como diz aqui em Levíticos 11, verso 7. Uma coisa, Levíticos foi escrito para o povo de Israel que passou 400 anos no Egito sendo escravos. Eles estavam cheios de costumes, eles perderam a sua identidade como povo de Deus. Vale ressaltar também que eles viveram 400 anos num lugar onde tinha vários deuses. Só para lembrar que a cultura dos egípcios era politeísta. Por isso, logo no início aqui de Levíticos 18, versículo 2, Deus diz assim: fala aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, o seu único Deus. Era preciso resgatar neles a identidade e a obediência a um único Deus. Tirar deles a idolatria. Não é à toa que no livro anterior, no livro de Êxodo, no capítulo 32, eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Só para você ter uma ideia do tanto que eles eram idólatras. Outra informação muito importante que eu quero te lembrar é que aqui em Levíticos, Moisés estava guiando o povo para Canaã, a terra prometida. Os cananeus ou cananitas, como eram chamados, eram um povo extremamente politeísta, cheios de cultos e ritos para vários deuses diferentes. Deus já estava preparando esse povo para quando eles chegassem na terra prometida, lá em Canaã, e encontrasse os cananeus, não se misturasse às práticas politeístas daquele povo. Isso fica claro aqui no verso 3, no capítulo 18 de Levíticos. A ordem é para não fazer o que eles aprenderam e viveram lá no Egito, nem aprender novas práticas em Canaã. Começa o direcionamento aqui, de várias ordens e leis sobre sacrifícios e ofertas, consagração, como tratar e purificar a terra, ordens contra relações incestuosas. A realidade do versículo aqui que diz que um homem não pode deitar com outro homem como se fosse uma mulher, não está condenando a relação entre pessoas do mesmo sexo, mas sim a prática de adoração a outros deuses através de atos sexuais. Muito comum entre o povo cananeu. É só você dar uma pesquisada que você vai encontrar essa informação. E o povo cananeu tinha outras práticas também. Sexo com animais, sacrifícios de crianças. Eu li uma frase outro dia que para mim fez todo sentido. Eu vou compartilhar ela com vocês, que eu até anotei ela aqui. Diz assim: o livro de leis e ordens descrito em Levíticos aparenta uma irrelevância à espiritualidade moderna, já que proíbe comer camarão, cortar a barba e o cabelo de forma arredondada, fazer tatuagem e por aí vai. Levíticos é um texto milenar que trata de práticas específicas. Levítico foi um código de santidade. Eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas é como se ele proibisse a prática sexual entre homens, mas ele liberasse a prática sexual entre mulheres. É mais ou menos proibir o gay, mas aceitar a lésbica. Não faz sentido.
O que o texto de Levíticos está querendo dizer é para aquele povo, para aquela época. E nós hoje, nos tempos modernos, nós não usamos a nossa sexualidade como adoração a outros deuses. Nós usamos a nossa sexualidade para expressar quem nós somos, a nossa identidade. É fácil entender Levíticos 18, 22 quando você estuda a Bíblia. É fácil entender Levíticos 18, 22 quando você estuda o texto como um todo. Porque texto fora do contexto é pretexto. O que é abominável é você pegar um versículo solto e usar ele para condenar, sufocar e até mesmo oprimir a sexualidade de alguém. Levíticos não condena a relação homoafetiva. Na verdade, ele condena as práticas de adoração a deuses daquela época para onde Moisés estava levando o povo. Lembre-se de uma coisa: estudar as escrituras sagradas é a melhor forma contra a ignorância e o preconceito.